Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Meu amigo Marcelo, ouvintes, espectadores aqui do Flamengando. Flamengo e Nova Iguaçu. Essa é a final do Campeonato Estadual de 2024. Os dois melhores times do campeonato. O Flamengo fez a melhor campanha, o Nova Iguaçu fez a segunda melhor campanha. Enfrentaram, respectivamente, o quarto e o terceiro colocados na semifinal. Ganharam uma partida, empataram a outra, ou seja, passaram de forma invicta. E são os dois melhores times que o campeonato apresentou. Os números mostram isso. E o Flamengo, que passou em primeiro, vai agora jogar contra o Nova Iguaçu. Não há vantagem nessa fase final. Portanto, o Flamengo não tem a vantagem dos dois resultados iguais, mesmo sendo uma equipe com uma campanha melhor do que o time laranja da Baixada Fluminense. No sábado, Flamengo e Fluminense fizeram uma partida que eu achei chata, principalmente no segundo tempo. O Diniz, eu acho que ele pelo menos aliviou um pouco da sensação que eu tive quando vi o Fluminense no primeiro jogo, que não tinha repertório, só tinha uma nota. Pelo menos ele conseguiu escalar uma outra equipe que tentou soluções para o jogo, com dificuldade, construiu pouco. Teve uma chance, sim, uma bola no travessão, chutada de fora da área do Renato Augusto. Muito interessante essa jogada. Você repare bem, se você puder vê-la. A jogada começa pelo lado esquerdo do ataque do Fluminense e tira o Pulgar do meio. E aí a bola é tocada para o Renato Augusto, o Pulgar não está lá para fazer a marcação, e aí com o tempo, o Renato Augusto tem muita categoria, ele chuta na trave. E teve um lance no primeiro tempo do próprio Renato Augusto, uma bola na área, mas ele finaliza para fora. Foi isso que eu vi do Fluminense. O Rossi não fez defesa, a defesa que fez foi um chute do Keno, até um bonito chute do Keno, mas depois o juiz invalidou, não sei se deu impedimento, enfim. Foi isso que o Fluminense, apesar de ter rondado, de vez em quando, tentado jogar, conseguiu produzir. Para quem tinha que ganhar por 3 gols, muito pouco. E o Flamengo não quis ganhar o jogo. O Flamengo deu a bola para o Fluminense e tentou matar no contra-ataque. Eu achei que no primeiro tempo o time teve oportunidade. Poderia ter feito gol, a mais clara, aquele chute cruzado, que o Fábio faz uma grande defesa e na volta o Lima tira. Teve o gol do Pedro. O gol, para mim, é um lance normal. Por quê? Porque a falta, se houve ou não, alguns acham que houve, outros acham que não houve. Significa que é um lance de campo, não é um lance de VAR. É um lance da interpretação do juiz no campo de jogo. E no campo de jogo ele não deu a falta. Eu, por exemplo, se fosse VAR, né, se trabalhasse com isso, jamais chamaria o juiz para revisar um lance que ele estava muito próximo no campo e deixou seguir. Não é um lance 100% de certeza. O VAR tem que atuar no 100% de certeza. Ó, tá impedido, tá aqui. Ó, a bola entrou. Ó, deu cartão para o jogador errado. 100% de certeza. Ali não é um lance. Estão discutindo hoje, metade acha que foi falta, outra metade que não. Portanto, tinha que valer a marcação do juiz em campo. Então, nesse sentido, acho que o gol do Pedro, né? Um cruzamento muito bonito do Arrascaeta. O Pedro faz o gol, tirando a defesa. O Manuel tirou um gol certo do Arrascaeta também num cruzamento. O Luiz Araújo, para mim, esteve bem. Errou algumas jogadas, mas quando o Bruno Henrique entrou no segundo tempo no lugar dele, no intervalo, o Bruno Henrique não esteve bem. É até difícil dizer isso, o Bruno Henrique é um jogador tão bom, mas eu achei que o Luiz Araújo foi melhor do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ciscou muito, mas produziu muito pouco. E o Luiz Araújo conseguiu, em alguns momentos, fazer jogadas que acabaram sendo frutíferas. Não muitas, é verdade, mas ele conseguiu dar uma sequência melhor ao Flamengo, na minha opinião, na partida de sábado contra o Fluminense, né, de ontem, sábado contra o Fluminense. Então, no geral, foi um jogo chato. Aí, no segundo tempo, no início, o Fluminense tentou fazer o gol na pressão, e aí o Flamengo teve muitas chances no contra-ataque, mas sempre preciosismo, não chutava, ou batia em alguém, ou o Manuel recuperava-se, e o Manuel fez uma boa partida na defesa do Fluminense. E no final, teve um lance em que o Flamengo poderia ter feito gol? Poderia, né? Rondoso, mas se você olhar os scouts, o Flamengo chutou uma bola em direção ao gol, que foi essa que o Fábio defendeu, e o Fluminense, lógico, o gol também, mas não conta no scout, e o Fluminense nenhuma. Se você computar a do Renato Augusto, que foi na trave, como uma, teria sido 1-1. Ou seja, o jogo não foi bom, mas para o Flamengo foi bom. O Flamengo podia perder por 2 gols. O Tite reforçou a marcação, não correu risco, no segundo tempo tirou
botou o Alan em campo, botou o Igor Jesus em campo, tirou o Pulgar numa das substituições, então reforçou, ficaram em campo Igor Jesus e Alan. Então o Flamengo não correu risco, em nenhum momento a gente sentiu que o Fluminense pudesse fazer um gol e se classificar, 2, 3 gols. Poderia, numa jogada fortuita, até fazer um gol, numa jogada, essa do Renato Augusto. Mas não tinha força para fazer o segundo, terceiro gol. A defesa do Flamengo anulou o John Kennedy. O John Kennedy não viu a bola, o Arias não viu a bola. O Flamengo não foi incisivo, não foi empolgante, não marcou em cima, como no primeiro jogo, mas foi muito correto na marcação, muito firme na concentração. Né? Talvez se o Tite tivesse posto o Gabigol desse uma incendiada no jogo, o jogo foi meio morno. Mas não era a ideia do Tite incendiar o jogo, a ideia do Tite era cozinhar o jogo. E cozinhou muito bem, o Flamengo está na final. Licitamente, justamente na final. Né? Foi bom, teve até mais jogo do que briga, não teve muita discussão como das outras vezes, que o Fluminense ficava em cima dos árbitros e tal, não. Foi jogado o jogo e o Flamengo e o Fluminense empataram em 0-0 e o Flamengo está na final. Hoje, domingo, o Nova Iguaçu venceu o Vasco por 1-0, o gol do habilidoso Bill no segundo tempo e sacramentou a sua classificação. Né? O Vasco não conseguiu fazer um gol. O Vasco jogava pela vitória, o Nova Iguaçu pelo empate, como o Vasco nem gol fez, então o Nova Iguaçu já teria passado com o empate, acabou se classificando com uma vitória. Uma vitória justa de um time que não foi brilhante hoje como foi no primeiro jogo, que não teve tantas oportunidades de gol, que deu a bola ao Vasco, o Vasco teve dificuldade de construir mais uma vez, o Payet foi o melhor do Vasco, acho que hoje foi o melhor em campo, mas não se sentia que o Vasco ia conseguir fazer o gol. E o Nova Iguaçu, tranquilo, sem desespero, sem dar chutão, com o seu time técnico tocando a bola, acabou fazendo o gol da vitória no final do segundo tempo. Não no finalzinho, não, já para a faixa lá de 29, minha memória perdeu aqui, mas com o Bill. O Bill é um jogador muito habilidoso, arrancada do Carlinhos. E o Nova Iguaçu, licitamente e merecidamente, pelo que fez nos dois jogos hoje, fez mais ou menos como o Flamengo, botou a vantagem debaixo do braço. Não jogou fechado pela vantagem, mas nitidamente não se expôs, não conseguiu construir tanto, não propôs tanto jogo. É claro que o Vasco povoou o meio campo para evitar que o Nova Iguaçu tivesse facilidade, mas no final o resultado foi justíssimo. O Nova Iguaçu avançou à final de forma inédita, jamais o time laranja da Baixada havia chegado a tão longe na primeira divisão do campeonato estadual. Para a final, o que é para a final? Edição, acho que é na Páscoa, dia 31, depois domingo, dia 7, né? Não é neste domingo agora. Eu projeto um jogo que o Flamengo é muito favorito, mas que tem que jogar com atenção, jogar sério, jogar firme. Se achar que a qualquer momento vai ganhar do Nova Iguaçu, perde o campeonato. Se jogar firme, com a sua defesa bem postada, impedindo que o Carlinhos faça a parede, que arranque com a bola dominada, que o Bill tenha espaço para jogar no meio, que o Alegria, quando entrar na lateral, hoje ele entrou no final, um jogador muito rápido, muito bom de bola, estreou no final do campeonato, naquele jogo com volta redonda, mas é um jogador que eu gosto. A defesa do Nova Iguaçu tem um bom goleiro. Se o Flamengo jogar como o Flamengo, vai construir as chances e vai fazer os gols. Poderá levar um gol até do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu tem um bom time. Mas o Flamengo faria 3, 4 gols, enfim. Agora, se brincar, se achar que pode entrar devagar, que o Flamengo a qualquer momento resolve, aí pode complicar uma final, que deve ser interessante, porque o Nova Iguaçu vai jogar, talvez tenha dificuldade para jogar, mas vai tentar jogar. Não é um time de ficar atrás, não tem esse perfil. E o Flamengo vai jogar, porque é o perfil do Flamengo. E não tem vantagem, não tem por que fazer como fez com o Fluminense nessa semifinal. Então acho que vai ser jogo aberto, jogo bom, jogo gostoso. O Nova Iguaçu, quando pegou um time duro como o Internacional no meio de semana da Copa do Brasil, apesar de estar voltado aqui para o campeonato, a cabeça, construiu pouco. Teve uma grande oportunidade, mas construiu pouco. O que eu acho do Nova Iguaçu? Eu acho que é um time que sofre quando tem velocidade no jogo. É um time técnico que gosta de tocar bola. Então o Flamengo tem que botar o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha para botar velocidade no jogo. E não deixar de construir pelo meio, porque às vezes a jogada pode sair pelo meio, como saiu no gol do Internacional no meio de semana na Copa do Brasil. Mas acho que o Nova Iguaçu está com mérito, ganhando do Flamengo, aí seria uma coisa incrível para a equipe da Baixada, mas mesmo que não ganhe, chegar à final da forma que chegou, com a campanha que chegou, com a bola que jogou, está jogando, eu acho que são todos os aplausos merecidos ao time da Baixada.
Vejo o Flamengo mais próximo do título, vejo o Flamengo mais forte para o título, mas vamos acompanhar como o Flamengo vai se comportar e se o Nova Iguaçu vai jogar ou vai ter medo do Flamengo. Vai conseguir jogar? Vai ser um bom teste até para esse esquema do De La Cruz com o Pulgar ali na cabeça da área, né? Claro que todo mundo está marcando bem, todo mundo está se ajudando, mas assim, para ver, com um time técnico que gosta da bola, o Flamengo conseguirá passar bem sem tomar susto, será muito interessante. Vai ser gostoso ver Flamengo e Nova Iguaçu em duas finais no Campeonato Estadual. Registro rápido: Botafogo ganhou do Sampaio Corrêa por 2-1, Boa Vista ganhou da Portuguesa por 3-2, Botafogo e Boa Vista vão jogar a final da Taça Rio, buscando a última vaga na Copa do Brasil, né, pelo Campeonato Estadual. No campeonato, o Botafogo perdeu com seu time para o Boa Vista por 1-0 em Bacaxá. O Flamengo e Nova Iguaçu, no campeonato, não dá para a gente ter uma estimativa, porque foi o time B ou C dos meninos do Flamengo que jogaram com o Nova Iguaçu e empataram. Você vai dizer, se o time C empatou, o Flamengo é melhor. Porque o Flamengo é melhor, a gente sabe. Mas, assim, era uma outra Nova Iguaçu que não estava com a confiança que está hoje, numa situação muito específica, o jogo fora do Rio de Janeiro, no Nordeste e tal. Agora, no Maracanã, é que a gente vai ver quem tem garrafa vazia para vender. Flamengo ou Nova Iguaçu. O grande final do Estadual do Rio de Janeiro 2024. Valeu, pessoal. Fiquem com a gente aqui no canal Flamengando. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Valeu, Marcelo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.